Durante os últimos 100 anos, o mundo experimentou um enorme crescimento na produção, algo sem paralelo na história da humanidade. A quantidade de produção aumentou mais de 13 vezes e este grande passo está diretamente relacionado com a nossa capacidade de exploração dos combustíveis fósseis, o carvão e o petróleo. No início da industrialização, as chaminés fumegantes, os guindastes giratórios e as fundições eram símbolos de poder, otimismo e dinheiro. Mas o progresso teve o seu preço. Durante o século XX, morreram milhões de pessoas com cancro de pulmão e doenças respiratórias, principalmente devido ao grau de poluição atmosférica nas grandes cidades de todo o mundo. O preço do progresso. Cidades debaixo de fumo. Genes, inventions, power, black out the past. Forget the quiet cities, bring in the steam and steel, the iron men, the giants. Open the throttle, all aboard, the promised land. Pillars of smoke by day, pillars of fire by night, pillars of progress. Machines to make machines, production to expand production. Enough for tens, thousands, millions, millions, faster and faster, better and better. No início do século XX, as fábricas e as chaminés surgiram como nunca. A queima do carvão e do petróleo aumentou a riqueza no inferno de fumo, vapor e fuligem. E para as pessoas que vivem nas cidades industriais em constante expansão, o fumo proveniente das chaminés tornou-se parte integrante da vida diária. Por vezes as pessoas vinham à cidade e quando não estavam habituadas diziam: "Que cheiro é este?" Se vivêssemos lá diríamos: "A mim não me cheira a nada." Por vezes o meu avô dizia: "É o cheiro a dinheiro." Porque para nós era normal que se quiséssemos um emprego, se quiséssemos que a cidade funcionasse, aquele era o preço a pagar. A maior parte das pessoas que viviam na região do Ruhr foram para lá viver porque encontravam empregos. Podiam ganhar dinheiro, o que para eles era fantástico. Era a alternativa a uma viagem para a América, que nessa altura muitos chamavam o faroeste alemão, porque oferecia todas as oportunidades. Por isso, para eles, cada fábrica que eles viam era um sinal de progresso, um sinal de dinheiro e a possibilidade de construir uma vida. Muitas companhias usavam no papel timbrado ou no papel de carta imagens das fábricas. E essas fábricas tinham sempre enormes nuvens de fumo a sair das chaminés, como símbolo da produtividade da companhia. O fumo era equivalente a progresso. Como se dizia na região centro da Inglaterra, onde havia lixo, havia dinheiro. A região alemã de Ruhr é a maior área industrial da Europa. A presença de carvão foi um chamariz para a indústria. E surgiram centenas de enormes fábricas. Mas nem todos estavam entusiasmados com as chaminés fumegantes. Certas regiões eram mais ou menos uma reserva para a indústria, ou seja, a natureza não era protegida. Como um tribunal disse uma vez, não se pode esperar que a natureza sobreviva. Houve o caso de uma pessoa que tinha árvores de fruto e essas árvores encontravam-se muito próximas de uma fábrica. Ela protestou. Todas as árvores foram danificadas por isso, que era uma compensação. O tribunal respondeu. Concluímos que as árvores de fruto deixaram de dar fruto, por isso houve danos causados. Mas não se pode esperar receber uma compensação, porque vivemos numa era industrial e tem que aceitar o facto de que toda esta poluição e todos estes danos vão continuar. No início do século XX, o fumo em Londres, a maior cidade do mundo, era tão espesso que as autoridades tentaram aprovar leis contra as emissões provenientes das muitas chaminés existentes em torno da cidade, mas sem sucesso. No final do século XVIII, as pessoas tinham consciência de que o fumo era um problema e por isso queriam eliminá-lo. Mesmo assim, precisavam de permitir algum fumo para que as pessoas pudessem aquecer as suas casas. Tentaram então eliminar o fumo que era negro, mas a indústria argumentava que o fumo que produzia não era negro, que era castanho, e que por conseguinte não era punível segundo a legislação. Assim, estes argumentos evasivos enfraqueceram a lei de tal maneira que acabaram por torná-la impraticável. A produção nos centros industriais decorria dia e noite, ano após ano, quase ininterruptamente. Uma das poucas vezes em que o fumo desapareceu por completo do céu
foi na região de Ruhr, em 1923. As tropas francesas invadiram a zona industrial porque o governo alemão se tinha recusado a pagar uma compensação à França após a Primeira Guerra Mundial e, como protesto, os trabalhadores alemães entraram em greve. Dado que foi uma greve geral, toda a produção industrial parou de um dia para o outro e durante toda a primavera e todo o verão não houve qualquer produção industrial. Assim, subitamente o ar ficou limpo e as árvores e tudo o resto começou a crescer novamente. Há relatos de pessoas que viviam lá que diziam: olhem para isto, é fantástico. As árvores crescem muito mais, temos mais frutos e podemos comê-los. Mas, finalmente, a lição era que se a única forma de limpar o ar era parar a indústria, então não se devia ir por aí, porque as pessoas não teriam emprego. Consequentemente, as pessoas respiraram de alívio quando acabou a greve geral, pois podiam começar a produzir e a receber o seu ordenado. Na década de 1930, as pessoas aperceberam-se que o fumo das chaminés não era apenas um sinal de riqueza e prosperidade, porque os milhares de toneladas de fuligem que eram libertadas nas grandes cidades tinham um peso económico enorme para a sociedade. Só na Inglaterra, 200.000 pessoas estavam empregadas em lavanderias e eram gastas quantidades consideráveis de dinheiro para limpar as janelas dos escritórios e dos edifícios públicos. Por outro lado, as pessoas tornavam-se cada vez mais preocupadas com a saúde dos seus filhos, que viviam literalmente à sombra do fumo urbano. Few children get all the vitamin D that they need in their food, but they can make all that is necessary if enough sunlight falls on their skins. If they don't get enough sunlight or enough vitamin, they will develop rickets and bad teeth. Now these children here are getting artificial ultraviolet radiation in order to protect them from rickets. It may be as good as real sunlight, but it's a great deal more expensive. Havia nevoeiros acídicos, dificuldades em respirar, doenças como a bronquite, e os médicos sabiam disso. Pode-se colocar a pergunta: por que deixaram que este estado de coisas continuasse se os médicos sabiam o que se passava? Por que permitiram que se mantivesse tudo na mesma? Penso que há duas razões possíveis e uma é simplesmente política. A vontade política para alterar isso, para alterar a indústria, para mudar para outro tipo de combustível. Eram muito difíceis, como também os mecanismos. O carvão era o combustível que fazia funcionar as cidades. Como é que eles iam modificar isso? Começaram a aparecer vozes críticas a atacar as consequências do progresso industrial. Esta é uma sequência de um documentário americano de 1939 que descreve, entre outras coisas, a vida na pequena cidade industrial de Donora, no estado da Pensilvânia. Smoke makes prosperity, they tell you here. Smoke makes prosperity, no matter if you choke on it. We got to face life in these shacks and alleys. We got to let our children take their chances here with rickets, typhoid, TB or worse. They draw a blank, the kids. They have no business here, this no man's land, this slag heap wasn't meant for them. There's poison in the air we breathe, there's poison in the river. The fog and smoke blow right up and choke us. Para nós era normal. Aceitávamos ter que viver no meio daquilo e estar constantemente rodeados por aquilo. Para nós, aquele era o ambiente normal, porque foi lá que crescemos. Quase que não víamos o sol aqui em Donora, porque havia imenso fumo proveniente da fundição de aço e das fábricas de zinco. Isto acontecia ininterruptamente. Acho que nem sabíamos que havia sol e vegetação e ambientes maravilhosos, como havia noutros locais.
Porque naqueles tempos, um dia em grande para nós, seria uma viagem a Pittsburgh. Mas naquela altura Pittsburgh também era altamente poluída. Só quando começaram a acontecer graves acidentes é que as pessoas começaram a perceber que o fumo não era apenas prejudicial para a sua saúde, o fumo também podia matar, como no caso de Donora, em 1948. Durante um período de 5 dias, em outubro de 1948, os fumos das fábricas continuavam a ser expelidos e não desapareciam, não se dissipavam. Após 5 dias, as pessoas começaram a ficar doentes, em suas casas, na fábrica, nas ruas. E sabiam que algo estava errado, mas não sabiam até que ponto. Na sexta-feira de manhã, íamos a pé para a escola e mal conseguíamos ver os candeeiros que estavam ligados. Mal conseguíamos ver os semáforos ao longo da Avenida McCain e não nos apercebemos que estava para acontecer uma tragédia no seio da nossa comunidade. Mal conseguíamos ver um palmo à frente do nosso nariz, digamos assim. E parecia de noite, em pleno meio-dia, na avenida principal de Donora. Era como se fosse meia-noite. Uma noite fui-me deitar e estava tudo bem. Na manhã seguinte acordei e todas as minhas plantas tinham morrido. Violetas africanas, catos. Esqueci-me quais eram as outras. Mas tinham morrido e não iam voltar a viver. As pessoas começaram a telefonar para os bombeiros. Tinham dificuldade em respirar. Por isso, tivemos que lhes dar oxigênio, para ver se dessa maneira elas conseguiam respirar melhor. O que se passou na cidade foi que as pessoas começaram a morrer. E morreram tantas pessoas num período de tempo tão curto que as casas funerárias ficaram sem caixões. O local que eu frequentava como escoteira tornou-se numa morgue temporária. Nos 5 dias em que Donora esteve coberta de fumo das chaminés locais, 20 dos 20 mil habitantes morreram e um grande número ficou doente. Sabemos que quase metade da cidade foi afetada. Pouco mais de 40% teve algum tipo de sintomas durante o nevoeiro. Mas o que mais tarde se tornou aparente foi que uma quantidade de poluição durante um longo período de tempo iria piorar a vida de muitas pessoas, inclusive criar doenças. A minha avó teve um ataque cardíaco durante o nevoeiro, mas não morreu. Por isso não faz parte das estatísticas de Donora. Só morreu a quando do seu 25º ataque cardíaco, 7 anos mais tarde. As pessoas na Europa também estavam a sofrer seriamente com a poluição após a Segunda Guerra Mundial. E uma das cidades mais afetadas era Londres. Fog, the longest and thickest on record, brings Britain its darkest days since the blackout. Blanketing all parts of the country, it gives transport services an even bigger headache than bank holiday. Trains run hours behind time. In 144 hours of non-stop fog, 5 trains are in collision. Detonators laid on the rails signal the approach of oncoming trains. Despite everything, they still go through. As pessoas estavam habituadas aos nevoeiros, mas o de 1952 foi especialmente espesso. Dizia-se que muitas pessoas nem conseguiam chegar a casa. As crianças que voltavam da escola não conseguiam regressar a casa e tinham que ficar com os amigos, porque nem sequer conseguiam encontrar o caminho. As pessoas começaram a ficar sem alimentos, os autocarros, obviamente, pararam por completo e os encontros de futebol tiveram de ser cancelados. Isto mostra bem como esses nevoeiros eram terríveis. O nevoeiro de Londres, no inverno de 1952, resultou numa catástrofe. Numa só semana morreram 4 mil habitantes em Londres. Mas as autoridades negaram que as inúmeras pequenas chaminés eram a causa de tudo aquilo, culpando a gripe epidémica. O governo agiu de uma forma muito cínica. Harold Macmillan, que era um deputado e que mais tarde se viria a tornar primeiro-ministro, disse:
Por ridículo que pareça, temos de fazer com que se julgue que estamos a fazer algo. Vamos formar um comitê. Sei que não podemos fazer muito, mas pelo menos vamos parecer atarefados. Essa posição cínica do gabinete do governo britânico prevaleceu. Então nomearam um comitê e até concordaram em entregar milhares de máscaras de tecido absolutamente inúteis, sabendo de antemão que não serviriam para nada quando o nevoeiro surgisse novamente. O nevoeiro de Londres provocou protestos. Os habitantes de Londres estavam seriamente preocupados com o facto da catástrofe se poder vir a repetir. E em manifestações públicas, o povo exigia ações concretas. Smoke has crept insidiously into our lives and bred a kind of apathy. The time has come when it must creep into our conscience. There let it breed not apathy, but action. 3 anos mais tarde, o Parlamento Britânico aprovou uma lei que, entre outras coisas, limitava a queima do carvão para aquecimento das casas. Os proprietários das casas eram encorajados a mudar de lareiras a carvão para gás ou caldeiras a petróleo. Na minha opinião, a lei de 1956 não veio acabar com a poluição do ar. O mais significante dessa lei foi que veio acabar com a liberdade das pessoas. Ou seja, já não éramos livres de queimarmos o que quiséssemos em nossas casas. Donora e Londres marcaram um ponto de viragem. Já não se podia continuar a negar que a poluição no ar podia matar pessoas. Estes episódios tornaram claro que tínhamos de limpar o ar se quiséssemos proteger a saúde. Durante os anos 1950 e nas décadas que se seguiram, as fábricas mudaram-se das cidades para áreas industriais especialmente construídas para o efeito, onde as chaminés se tornavam cada vez mais altas. A poluição das fábricas foi reduzida, mas não de forma significativa, e espalhou-se por uma área maior. Ao mesmo tempo, tanto as casas como as centrais energéticas das grandes cidades passaram a utilizar petróleo e gás em vez do carvão, e, consequentemente, o ar nas grandes cidades já não se encontrava afetado pelo fumo espesso das chaminés. Contudo, havia um novo tipo de poluição que se tinha transformado em igual ameaça nas grandes cidades por todo o mundo. No boom económico do pós-guerra, as pessoas viram subitamente com a possibilidade de comprar veículos motorizados pela primeira vez. Essa explosão de veículos a motor significa que houve uma transferência de fontes de poluição das fontes fixas, como as casas e as fábricas, para o automóvel como principal fonte de poluição urbana. Na Europa e nos Estados Unidos, a proporção de uma família a um carro duplicou, e a emissão de gases provenientes destes carros envolveu as estradas das grandes cidades como um novo tipo de nevoeiro fotoquímico, ameaçando a saúde pública. Em 1970, uma das maiores cidades, Tóquio, estava prestes a sufocar. Em apenas 10 anos, o número de veículos tinha duplicado e mais de 500 mil de pessoas eram afetadas pela poluição atmosférica, metade das quais eram crianças com menos de 9 anos de idade. Nesta escola, em Yokkaichi, deixaram de ter a reunião matinal. Em vez disso, amanhã tem início com exercícios respiratórios, gargarejos de boca e fricção de pele para aumentar a resistência das crianças à poluição. A escola instalou um purificador do ar para que as crianças possam respirar ar puro, pelo menos durante umas horas. A festa de final de período da escola torna-se num protesto onde as crianças e os professores se recusam a cantar a música tradicional de tributo à cidade porque a mãe de um dos alunos faleceu devido à poluição. Em quase todo o mundo industrializado, os habitantes das grandes cidades começaram a protestar contra a poluição atmosférica. E em 1970, centenas de milhares de pessoas marcaram o início daquela que é hoje conhecida como uma manifestação anual anti-poluição, o Dia da Terra. Earth Day was like a global rock concert
O Dia da Terra era como um concerto de rock à escala mundial, onde milhões de pessoas de todo o mundo se reuniam e diziam: reconhecemos o direito a um ambiente mais limpo. A inspiração veio em parte de alguns dos astronautas que tinham contemplado o planeta solitário e viram que a partir do espaço podiam tapar o planeta de onde vinham apenas com o seu polegar. A metáfora era tão poderosa que se espalhou rapidamente para tornar claro que tínhamos apenas um planeta. Foi essa primeira consciência pública da natureza global do ambiente que foi incorporada nos média e que se tornou numa forte imagem. E levou a muitas atividades, incluindo uma grande quantidade de legislação. O Tratado de Limpeza do Ar, o Tratado de Limpeza da Água, os esforços para controlar as substâncias tóxicas e resíduos perigosos. Tudo graças à tomada de consciência de que o planeta em que habitamos não pode esperar que a poluição seja tratada de forma diferente por parte das nações e dos Estados. Durante a década de 1970, tornou-se claro que não eram apenas as cidades que estavam a ser atacadas pela poluição industrial e do tráfego cada vez maior. Uma vez que os gases venenosos não respeitam os limites das cidades e dos países, mas regressam na forma de chuva ácida, atacando a natureza que até então tinha permanecido intocável. Expressões como chuva ácida e morte de florestas começaram a atrair a atenção pública. Na Alemanha da década de 1980, se pensarmos na chuva ácida, todos tinham medo. Havia um grande receio. Dizia-se, por exemplo, que por volta do ano 2000 não restariam quaisquer árvores em toda a Alemanha, o que na altura deixou toda a gente apavorada. De um momento para o outro, tornou-se claro para elas que se tinha que fazer alguma coisa acerca da poluição atmosférica. Mais do que nunca, houve uma vontade do governo para aprovar leis, para gastar dinheiro, e isso fez uma grande diferença. A indústria tinha que mudar. Tinha que instalar filtros e novas técnicas. E as novas leis foram aprovadas para garantir que os carros não fossem tão poluentes como anteriormente. Foram introduzidos os catalisadores na Alemanha e no resto da Europa. Foi um processo a nível europeu. Contudo, o impacto nas florestas da Europa não foi tão drástico como se temia, e os conversores catalíticos e o aumento dos padrões de emissões para a indústria e para o tráfego nas grandes cidades melhorou a qualidade do ar. Nos 20 anos seguintes, a quantidade de enxofre desceu 10%, e os chamados óxidos de nitrogênio resultantes das emissões de automóveis também foram reduzidos, apesar do aumento do número de veículos ser um fator extra a considerar. O ar em muitas das grandes cidades continha quantidades nefastas de monóxido de carbono, fuligem e partículas. E apesar das melhorias, uma cidade como Los Angeles continuava severamente poluída pelo nevoeiro no início da década de 1990. They go to the nurseries and play, but the playtime is restricted. Children with asthma or elderly citizens are required to stay in the home because the air quality is so bad. When did you wash this car? I washed this car yesterday morning. And as the winds came in, as you can see here, smog is back already. We know from studies that have been done. Sabemos, através de estudos que foram feitos, que se estivermos expostos a uma pequena quantidade de poluição do ar, inferior ao tamanho de um cabelo humano, irá afetar-nos durante a nossa vida. Aumenta a probabilidade de morrermos de doenças cardíacas, de cancro do pulmão, de derrames cerebrais, de uma série de outros problemas. E aumenta também a probabilidade de contrair doenças graves nos pulmões ao longo da nossa vida. Uma investigação levada a cabo pela Organização Mundial de Saúde estimou que morriam todos os anos cerca de 800 mil pessoas devido à poluição atmosférica, a maior parte das quais nas megacidades dos países em desenvolvimento, que crescem a um ritmo explosivo.
Hoje temos 24 cidades com populações acima dos 10 milhões e 3 em cada 4 das grandes cidades encontram-se nos países em desenvolvimento. Nestas megas cidades existem milhões de crianças que não têm direito às necessidades mais básicas. Para além de tudo isso, existe um número cada vez maior de autocarros, caminhões a diesel, carros ligeiros a gasolina, carrinhas, táxis e fábricas. As megacidades nos países de terceiro mundo crescem tão rapidamente que as autoridades têm imensa dificuldade em acompanhar o ritmo. Em Calcutá, na Índia, a poluição proveniente das chaminés e dos veículos são um sério problema para os pulmões dos habitantes, qualquer coisa como fumar 20 cigarros por dia. E numa das cidades mais poluídas do mundo, a Cidade do México, o ar encontra-se muitas vezes envolto num espesso nevoeiro. De tempos a tempos, as escolas da cidade são encerradas. E durante um caso de nevoeiro particularmente perigoso, os habitantes viram os pássaros caírem mortos do céu nas maiores praças da cidade. É óbvio que a densidade populacional e a ausência de desenvolvimento são tais que, se nos cingirmos apenas ao crescimento nestes países, estamos basicamente a condenar gerações de crianças a viver uma vida debilitada. Não há dúvida de que precisamos de investir muito mais em eficiência energética e fontes renováveis e não esperar 20 anos por uma melhor economia para ver se isso acontece ou não. Na cidade sul-africana de Durban vivem quase 300 mil pessoas no centro industrial da grande cidade, paredes meias com enormes refinarias e inúmeras fábricas que expelem pelas chaminés toneladas de enxofre e outras substâncias perigosas por toda a cidade, para grande transtorno e prejuízo dos habitantes locais. Cheira a ovos podres. Acho que ninguém gosta de cheirar isto. Cheira horrivelmente. Por vezes, quando o cheiro é muito mau, o nosso peito fica mais pesado e começamos a tossir imenso. Às vezes as crianças desmaiam. E consegues ver a poluição ou só consegues cheirá-la? Só consigo cheirar. Tivemos vários casos de crianças com graves problemas respiratórios devido à poluição, onde foram hospitalizadas e tiveram de receber cuidados médicos. A escola teve de ser encerrada por várias vezes. A Faculdade de Medicina em Durban executou testes em 300 estudantes de uma das escolas locais. A investigação mostrou que os estudantes detinham um recorde mundial muito perturbador. Conduzimos um estudo e descobrimos que muitas crianças se ausentavam regularmente por serem asmáticas. Cerca de 50% dos alunos estudados mostraram ter sintomas de asma. Baseados em estudos internacionais que analisamos e baseados na literatura atual, esta escola tinha a maior percentagem de crianças com sintoma de asma. Tem um impacto tremendo na vida de uma criança. Obriga a faltar à escola e às aulas e, por conseguinte, obtém insucesso escolar repetidamente. E a longo prazo isso significa que a criança não irá poder sustentar a família, encontrar um emprego de qualidade. Por isso, e de certa forma, a poluição retém esta criança num ciclo vicioso de pobreza. Quando a industrialização acelerou fortemente no início do século XX, as chaminés fumegantes eram um símbolo de progresso e de riqueza. Hoje, contudo, estamos mais do que cientes do preço a pagar pelo nosso progresso, especialmente nos países em desenvolvimento. Versão portuguesa via satélite.